Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre o movimento do Sem Terra. Então, dentro de instantes, nós vamos começar. Pessoal, então é o seguinte, dando sequência lá às nossas aulas sobre movimentos sociais, agora eu vou falar de alguns movimentos do Brasil. Então nessa aula aqui eu vou falar sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o nome completo aí do movimento conhecido mais como movimento do sem terra, o MST. Bom pessoal, é o seguinte, para entender esse movimento a gente precisa saber o contexto por trás das lutas aí do MST, porque não surge à toa. Às vezes na televisão, muitas vezes aí em campanhas, às vezes até campanhas políticas, de adversários, enfim, que vão se enfrentando aí, então às vezes aparece o discurso assim, que tenta descaracterizar o movimento, tenta mostrar ali uma face muito superficial do movimento, que muitas vezes não explica muita coisa. Então nessa aula aqui a gente vai entender algumas coisas sobre esse movimento. Então se a gente for lembrar, as Sesmarias, elas vêm lá da época do início da colonização portuguesa, e muitas das terras não foram ocupadas. Então essas terras que não foram ocupadas, quando os portugueses distribuíram lá na época das capitanias hereditárias, elas se tornaram terras devolutas, que seriam o alvo, hoje em dia, da reforma agrária. Então isso é uma das coisas, essa questão das terras devolutas, elas têm um longo histórico. Outra coisa, se a gente pensar na questão da Lei de Terras de 1850, então em 1850 muitos documentos foram forjados. Então o que acontece é que muitos fazendeiros ali, que surgiram naquele momento, que apresentaram as suas cartas aí de títulos de posse de terras, ou de propriedade de terras, muitas vezes fizeram isso por grilagem. Então não eram cartas lá da época das capitanias. Porque com a Lei de Terras de 1850 ficou estabelecido que ou você apresentava o documento lá do início, no século XVI, ou você apresentaria o título de compra. Então muitos títulos aí foram forjados, a ideia lá da grilagem. Se utilizava grilos lá dentro da gaveta, colocava um documento, ali se forjava, e aí dava aparência de velho e depois se mostrava isso para o governo, para se comprovar ali a posse e a propriedade da terra. No caso é a propriedade da terra, que a posse é o uso da terra. Outra coisa, pessoal, além disso, a Revolução Verde dos anos 60, Então a Revolução Verde dos anos 60, que foi uma revolução na agricultura, ela veio dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Então no caso aí países como Brasil, Índia, México, até mesmo lá nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, também passou por isso, pela Revolução Verde, a ideia era potencializar a questão da agricultura nesses países para que o mercado de alimentos fosse mais acrescido, que fosse aumentado ainda mais, porque a ideia era combater a fome no mundo, mas só que não foi o que realmente aconteceu, a fome ela continua até hoje, Então assim, essa Revolução Verde dos anos 60, tinha lá uma pesquisa nas sementes para que elas fossem adaptáveis mais facilmente aos solos dos países variados. Então muita pesquisa científica aí foi feita. A questão da fertilização dos solos, muitas vezes ali a questão de corrigir o pH do solo, a questão dos agrotóxicos, que é essa questão de você poder usar ali pesticidas para matar as pragas, para matar ali qualquer tipo de agente que pudesse prejudicar as plantações. Além disso, também a mecanização, ali mais máquinas foram desenvolvidas, mais tratores, enfim, tudo isso daí potencializava a agricultura, só que era tudo voltado para o mercado externo, e não para as necessidades internas desses países em desenvolvimento. Caso do Brasil, México, se a gente pensar lá nas Filipinas, também, esses países aí que acabaram sendo alvo da Revolução Verde. E dificultava muito o acesso também para quem não tinha recursos. Então quem não tinha recursos muitas vezes se endividava com empréstimos. Então basicamente aí quem foi beneficiado pela Revolução Verde na questão assim, dos ganhos comerciais foram os grandes agricultores. No caso do Brasil foi assim. Então pessoal, dessa forma, vários problemas aí foram criados para os pequenos produtores, porque eles não participaram desses ganhos novos aí que vieram com a Revolução Verde.
Além disso, né, criou mais problemas de demanda pela terra. Então, porque como as terras maiores já tinham donos, né, os pequenos proprietários e também aqueles que não tinham terras tiveram sua vida dificultada, né, porque a demanda por terra já vinha nessa época, muito antes, aliás, né, desde os anos 30 já se falava ali da questão da necessidade de distribuição de terras. Então, assim, pessoal, século XX aí, década de 60 em diante, vai potencializar esses conflitos aí que vão acontecer no campo. Bom, em 1964, né, o regime militar, né, ali por meio do golpe, né, dá um golpe de 64, pega essa questão da reforma agrária e cria uma lei, porque era uma das coisas presentes nas reformas de base ali propostas pelo João Goulart. O João Goulart acaba saindo, né, da presidência, acaba sofrendo o golpe, né, quando tem ali a ameaça dos militares, ele acaba deixando a presidência vacante, né, mas a ameaça era muito clara. E aí vem o golpe, e aí os militares, né, no mês de novembro de 1964 já vão dar uma resposta para essa questão da terra. Eles vão criar o Estatuto da Terra, que era a ideia de dar posse ali de terras, enfim, a ocupação de terras para quem necessitasse. Basicamente era isso, só que ele vai direcionar, né, o regime militar vai direcionar essa questão, ele não vai deixar solta. O que ele vai fazer? Ele vai direcionar basicamente para o centro-oeste, né? Então, hoje, muito da fronteira agrícola que existe ali do centro-oeste, né, plantação da soja, né, enfim, outros gêneros ali, mas ali muito disso vem da época do regime militar, né, que estabeleceu ali que seria uma zona de interesse, né? Só que, mais uma vez, não beneficiou todos, né? Então, as famílias, muitas famílias aí que não tiveram condições de acompanhar isso, ficaram insatisfeitas, e aí acabaram engrossando ali o contingente de pessoas que poderiam ali gerar tensões na questão da terra, né, nessa questão agrária. Em 1979, pessoal, começa uma série de ocupações no Rio Grande do Sul que vão dar origem, pessoal, vão ser o embrião aí do Movimento Sem Terra, tá? Então não tinha o nome ainda de Movimento Sem Terra, mas vai começar a ser ali um primórdio, tá? Então, assim, pessoal, o que acontece? No Rio Grande do Sul, então, nós temos isso, tá? As fazendas Macali e Brilhante vão ser duas fazendas aí fundamentais que vão ser ocupadas pelo movimento no seu início, né? Então, eram fazendas ali que não eram produtivas, né? Então, elas vão ser ocupadas, porque uma das coisas da reforma agrária, da reivindicação, é que há muitas terras improdutivas no Brasil. Então, essas terras improdutivas, elas poderiam ser alvo da reforma agrária. Então, a reivindicação da reforma não tem a função, não estão cumprindo, aliás, com a função do bem-estar, não estão cumprindo com a função de dar moradia ou alimentação, né? Basicamente são essas coisas. Então, vai ser reivindicação do movimento. E aí, pessoal, vai receber logo no início o apoio de um setor da Igreja Católica, que é a Comissão Pastoral da Terra, vai dar apoio aí para essa questão, né? Então, pessoal, nós temos aí uma foto, né? Então, a Comissão Pastoral da Terra, que vai ser bastante atuante, né, que é ligada aí à Igreja Católica. E aí, pessoal, nos anos 80 já, nós temos a Encruzilhada Natalino, né, que vai ser uma fazenda aí também no Rio Grande do Sul, bem próximo aí das fazendas Macali e Brilhante, que também vai ser ocupada, né? Mais uma vez uma fazenda aí improdutiva. Então, esses aí são os marcos iniciais do movimento, né? Então, essa questão da terra, essa questão da ocupação dela por trabalhadores que realmente necessitam da sobrevivência por aquelas terras, né? Então, eles não são pessoas ricas, eles são pessoas muito pobres e precisam, né, dessas terras aí para poder sobreviver. Pessoal, quando é que vai se dar a institucionalização do movimento do Sem Terra? Vai ser em 1984, tá? Então, o que vai fundar? Vai ser, pessoal, aí, ó, em Cascavel, no Paraná, o movimento do Sem Terra, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, vai finalmente ter sua organização ali estabelecida. Então, o lema era: terra não se ganha, se conquista, né? Então, por quê? Porque já deixa claro ali que a questão da terra no Brasil é uma questão de luta, né? Então, não se acreditava ali na concessão, a parte de cima. Se acreditava que precisaria se agir ali com as demandas dos trabalhadores vindas de baixo, e aí sim pressionar o Estado a conceder as terras, né? Essas terras improdutivas. Então, esse é o lema, né? Então, pessoal, um marco aí deste movimento vai ser a ocupação da Fazenda Anônia em outubro de 85, né? Vai ser um marco aí
do movimento do Sem Terra. Aí foi a primeira grande ocupação após a institucionalização do movimento em 84, tá? Então, também no Rio Grande do Sul aí, assim, da mesma forma que aconteceu lá com as primeiras ocupações, então vejam que o sul do Brasil aí nesse momento é essencial para o movimento do Sem Terra, depois ele vai se espalhar. Pessoal, em 1985, o governo Sarney vai criar o Plano Nacional de Reforma Agrária, né, o PNRA, que vai ali tensionar os conflitos ainda mais, porque assim, o que acontece? Com o PNRA dá uma esperança ali de que as famílias iam ser assentadas, só que ao mesmo tempo os fazendeiros que queriam especular com as terras vão ali criar uma resistência em relação a isso, né, essa medida do governo Sarney. Então o que vai acontecer? Esses fazendeiros vão gerar a União Democrática Ruralista, que vai ser a UDR, que vai lutar, e aí vão acontecer vários conflitos entre 86 e 87 contra a reforma agrária. Os trabalhadores, então, os fazendeiros, eles vão ter esse conflito aí durante esses anos. Vai ser um período também de preparação, pessoal, porque aí vai ter a Assembleia Constituinte no Brasil, a partir de 87, né, nas eleições de 86, os deputados eles teriam esse compromisso. Em 87 vai ter então a Assembleia Constituinte, que vai até 88. Em 88 vai ter a nova Constituição do Brasil, tá? Então nesse período todo aí, pessoal, muitos mortos aí devido a esse conflito no campo, tá? Estima-se ali que 200 pessoas tenham morrido em vista disso. Então eram famílias ali que tentavam garantir essa posse da terra, mas os fazendeiros iam tentar tirar essas pessoas das suas propriedades, né? Constituição de 88, que vai demarcar ali a questão, né, dos artigos que viabilizam a reforma agrária. Então, os artigos 184, 185 e 186. Os artigos 184 e 186 falam da questão da necessidade de fazer a reforma com as terras improdutivas e determinam também que são terras que não apresentam 80% pelo menos de produção, né, de capacidade produtiva ali. E o 185 determina que terras produtivas não podem ser alvo de reforma agrária, ou seja, estão ali acima dos 80% necessários, tá? Então, basicamente, isso que vai ser determinado pelos artigos, mas viabilizava ali agora um reforço institucional da questão da reforma agrária, né? Então, estava na própria Constituição a partir desse momento. Essa questão da reforma agrária, ela vai gerar sempre muitos conflitos no Brasil, né? Então, o massacre mais famoso ocorrido aí vai ser o de 1996, o massacre de Eldorado dos Carajás, né, no dia 17 de abril daquele ano. Que mais de 20 trabalhadores vão ser assassinados, né, pela polícia do Pará, né? Então, foram 155 policiais envolvidos, né, e, enfim, nenhum deles acabou sendo preso por isso, né? O que aconteceu no máximo foi que a fazenda lá de Castanheiras, que foi a fazenda ocupada na época, que acabou gerando toda a questão, ela acabou sendo desapropriada depois porque ela foi considerada improdutiva, né? Então os trabalhadores estavam ali porque a terra era improdutiva. Então esse aí foi um monumento erguido, né? Então as castanheiras queimadas para representar aí os trabalhadores que foram mortos aí nesse massacre. Então no meio ali tem um monumento com os nomes das pessoas mortas ali. Então várias famílias ali perderam seus entes, né? Nessa questão. Então o que se relata ali é que foram cenas de brutalidade, né, de pessoas ali sendo executadas a queima-roupa, né, com cenas grotescas mesmo ali sendo protagonizadas, né, pela Polícia Militar do Pará, aí por esses agentes policiais, né? Então é uma questão assim que gera bastante conflito, né? Então essa questão da reforma agrária aí, isso aí foi um dos ápices assim da tensão social deste conflito aí pela terra, né? Então isso aí em 1996. O movimento do Sem Terra vai gerar muita polêmica e muito conflito, por quê? Porque como é uma questão que envolve propriedade, que envolve posse de terra, isso é uma questão que gera, às vezes, muitas intrigas e também gera muitas visões dissidentes aí. Então o que acontece, pessoal? Nós temos aí até a questão dos termos utilizados. Então muitas vezes, quando se fala da ocupação de terras, por outro lado, quem é contra vai usar que termo? Invasão. Vai dizer que os trabalhadores sem terra estão invadindo as terras, né? Então, é um jogo ali semântico, né? Então, invasão dá aquela sensação assim, de que não há nada previsto em lei sobre reforma agrária no Brasil, né? Mas
a gente precisa tomar cuidado com os termos que são utilizados, né? Muitas vezes aparece aí, né, nos jornais, às vezes em alguns panfletos ali contrários à questão, dizendo que são invasões, né? Isso aqui está previsto por lei a questão de se pensar na reforma agrária, né? Ocupação de terra, né? Então, quando a gente usa o termo invasão, tira ali o sentido da questão em volta, né? Outra coisa, né, a questão do meios de comunicação de massa. Então, como os meios de comunicação de massa frequentemente estão nas mãos de pessoas mais poderosas, então o que acontece é que eles vão ditar os termos utilizados também, né? Então, muitas vezes se mostra a questão da violência de um lado só, né? Então, por exemplo, a questão assim de mostrar só uma parte do movimento, não se mostrar por que acontecem as ocupações. Então se mostra muita questão assim dos resultados, né? Quando tem assim um confronto policial, né, um confronto ali de fazendeiros, mas não se mostra a questão em volta, né? O que está envolvido ali? Qual é a lei, né? Não se fala da Constituição. Então isso é uma coisa também que precisa se tomar cuidado, né? Porque os meios de comunicação de massa eles têm um papel aí nessa questão também. Além disso, pessoal, o poder político dos grandes fazendeiros, né? Então, os fazendeiros eles têm muito poder político e eles dificultam a reforma agrária. Então, principalmente em momentos em que o Congresso tem um caráter mais conservador, que tem ali mais donos de terras, grandes proprietários, eles tendem a dificultar essa questão do cumprimento da Constituição brasileira, né? Que fala sobre a reforma agrária naqueles artigos lá que nós acabamos de ver aí, né, pessoal? Então, dessa forma, pessoal, a reforma agrária é uma questão importante. O movimento do Sem Terra, a gente precisa entender o contexto dele, que é esse contexto aí da luta pela terra no Brasil, né? Então, existem visões divergentes, porque é uma questão que envolve muitos interesses, né? E, enfim, interesses que são ali divergentes, tá? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua, volta aí trabalhando com outros assuntos. Então, muito obrigado, até a próxima.